E aí, pessoal, beleza? Professor Rude mais uma vez aqui com vocês, nessa playlist maravilhosa que a gente está construindo junto, a playlist sobre fotossíntese e quimiossíntese. Gente, nessa aula, gráficos. Ai, meu Deus, gráficos, eu odeio. Gente, gráficos, eles são os nossos amigos. Põe isso na sua cabeça, que sua vida vai ficar bem mais fácil. Bom, nós vamos analisar alguns fatores que interferem na atividade fotossintética. Esse é o título da nossa aula, ó, taxa fotossintética. O quanto que a planta ou o autótrofo, realiza a fotossíntese, o autótrofo fotossintetizante, beleza? 3 fatores podem otimizar ou reduzir a atividade fotossintética. Temperatura, concentração de dióxido de carbono, que é o substrato que a gente usa lá no ciclo das pentosas, lembra? A gente vai fixar esse danadinho aqui, tirar da forma gasosa e colocar na forma molecular imobilizado. Intensidade luminosa. Ao contrário do que as pessoas pensam, você não precisa dar muita luz para a planta ou para o fotossintetizante para ele produzir. Na verdade, ele tem uma quantidade ideal de luz que ele precisa. Além daquela quantidade ideal, ele não vai produzir nada. Na verdade, você vai atrapalhar a coisa. Interessante, não é? Vem comigo. Vamos analisar esses aspectos aqui, ó, esses fatores que interferem na taxa usando os gráficos. São planos cartesianos muito simples. Vamos começar com esse aqui para você entender, ó. Aqui no Y, que é essa ordenada aqui, a gente vai ter a taxa fotossintética. Então, fugiu da origem aqui, ó, aumentei a taxa fotossintética. Aqui no X, na abscissa, você tem aqui a temperatura. Então, fugiu da origem, ó, aumentou a temperatura. Perceba o seguinte, a linha verde mostra para nós, o desempenho da taxa fotossintética em função da temperatura. Ó, vai aumentando a temperatura, a taxa vai subindo, subindo, até chegar nesse pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho, ele representa a temperatura ótima para que aconteça a fotossíntese, ou seja, é a temperatura ótima para os componentes químicos operarem corretamente. Quais componentes químicos? Enzimas. Lembra que tudo aqui é mediado por enzimas. E as enzimas, elas têm uma temperatura ideal para trabalhar, uma temperatura ótima, compatível com a sua estrutura química. Além daquela temperatura, se você ultrapassa, aquece demais, as enzimas que pertencem à classe das proteínas, elas começam a desmanchar. O nome disso é desnaturação proteica. Então, olha só, se a gente for além dessa temperatura que eu estipulei aqui para você de 35, as enzimas começam a desmanchar e aí a atividade fotossintética despenca. Por que vai lá embaixo? Porque você desmanchou as proteínas, desmanchou as enzimas, vai ter que fabricar tudo de novo. Então existe uma temperatura legal para que aconteça a fotossíntese, para que as enzimas funcionem bem. Em média, essa temperatura gira aqui em torno de 35. A planta, ou o outro ser fotossintetizante, tem mecanismos fisiológicos para baixar a temperatura, caso a temperatura suba demais. Beleza? É claro, gente, que esse valor aqui é um valor médio, Plantas de deserto, por exemplo, operam em temperaturas mais elevadas. Plantas de lugares mais frios em temperaturas mais baixas. Então isso varia muito, cuidado. Tá? Não estou dizendo que isso aqui é um valor fixo, é um valor aproximado. Beleza? Show! Próximo fator limitante que interfere na taxa fotossintética é a concentração de CO2. Vem comigo, tá aqui, ó. Você está vendo aqui de novo, ó, no Y, taxa fotossintetizante. E aqui, ó, na abscissa, no X, você está vendo aqui, ó, a concentração de dióxido de carbono, que é o nosso substrato, que a gente usa lá na fase do escuro, na etapa química da fotossíntese. Perceba o seguinte, ó, se eu aumentar demais a concentração de CO2, eu interfiro na atividade fotossintética. Por quê? Chega um momento, ó, que você vai ter aqui todas as enzimas de fixação de CO2 saturadas, ocupadas, Essas enzimas são chamadas de rubiscos, lembra? Ribulose 1,5, carboxilase, oxigenase. Essa enzima é responsável por pegar o carbono, que está na forma gasosa, e associá-lo com a ribulose bifosfato, que eu te mostrei lá no ciclo das pentoses. Quando todas as rubiscos estão ocupadas, estão com seus sítios ativos preenchidos, não tem como aumentar a atividade fotossintética. A atividade fotossintética estabiliza, entra aqui nesse platô. Tem que dar tempo para que as rubiscos fiquem desocupadas e voltem a trabalhar. Beleza? Então, muito CO2 prejudica a taxa fotossintética. Beleza? Show de bola. Vem para esse último aqui comigo. Esse último está relacionado à intensidade luminosa. Já é o terceiro gráfico. Veja que são 4, hein? Está acabando. O terceiro gráfico, olha só, ele é o gráfico que revela para nós a taxa de fotossíntese em função da intensidade luminosa. Como eu falei para vocês, não é dar muita luz para a planta, é dar o tanto que ela precisa para poder executar a fotossíntese. Esse gráfico aqui está ligado à parte ou a fase do claro, etapa do claro, etapa fotoquímica. Nessa etapa fotoquímica, vale a gente lembrar que existe na membrana dos tilacoides, os tilacoides são aquelas dobrinhas de membranas internas do cloroplasto, existe ali
um conjunto, né, de pigmentos que formam o que a gente chama de fotossistemas. Existem dois fotossistemas, fotossistema 1 e fotossistema 2. Eu mostrei isso para vocês lá na aula de etapa do claro. Os fotossistemas eles vão absorver luz em determinadas faixas ou ondas, né, comprimentos de ondas. Tem o fotossistema P680 e o P700, por causa do tamanho e do comprimento da onda. Bom, quando a luz, a faixa de energia luminosa é absorvida nesses valores, o que acontece com os fotossistemas? Eles vão ficar excitados, os elétrons, né, vão ficar energizados, e aí essa energia é transferida para a molécula principal, que é a clorofila. Lembra? Temos a clorofila A e a clorofila B. O que vai acontecer, senhores? Quando os fotossistemas ficam energizados, os elétrons das clorofilas, que são os pigmentos principais, eles absorvem muita energia e saltam, saem da clorofila, eles são aprisionados, eles são transferidos para a cadeia de transporte eletrônico. Quando a clorofila de cada fotossistema perde elétrons, a gente vai chamar isso de quê? De oxidação dos fotossistemas. É isso que eu estou mostrando para vocês. Ó. Dependendo da quantidade de luz que a gente oferece, a gente vai oxidar os fotossistemas. Quando os fotossistemas estão oxidados, quer dizer que as clorofilas não têm mais elétrons. E aí o que vai acontecer? A gente tem que repor os elétrons das clorofilas. Isso vai acontecer quebrando a molécula de água. Quando a gente quebra a molécula de água na fotólise, a molécula de água oferece elétrons para os fotossistemas e, ao mesmo tempo, a gente vai ter a liberação de um resíduo gasoso que é fundamental para a nossa existência, que é o oxigênio, tá? E aí o que vai acontecer? Só depois disso, que a gente quebrar a molécula de água, os fotossistemas voltam a ficar reduzidos e aí o negócio começa a desenrolar de novo. Por enquanto, olha só, à medida que você vai aumentando a intensidade luminosa, você vai oxidando os fotossistemas e aí a atividade fica interrompida momentaneamente. Beleza? Show de bola. Então, olha só, aqui a temperatura, se aumentar demais, trava. Muito CO2 trava. Muita luz oxida os fotossistemas, trava. Então, tudo tem que ser na medida correta. Beleza? Agora vamos para isso aqui, ó. Esse é o principal gráfico quando se trata da atividade fotossintética ou taxa fotossintética. Aqui você está vendo uma relação entre respiração, coloquei a letra E, respiração, e atividade fotossintética. Para a gente conseguir entender isso, a gente tem que relacionar a taxa com a intensidade luminosa. Então é meio que uma mistura desses gráficos que eu coloquei aqui para vocês. Legal, né? Dois pontos destacados aqui, ó. Esse aqui que eu circulei de preto e esse aqui que eu também vou circular de preto. Bom, o que vocês percebem? Ó? Partindo da origem, né? Você vai tendo aqui, à medida que a luz vai aumentando, um aumento da atividade fotossintética, beleza? Esse aumento, ele vai chegar até essa linha vermelha. Essa linha vermelha, que é uma constante, que independe da taxa de iluminação, é a respiração. Então a planta está respirando também, como um animal. Veja que eu coloquei como aqui, ó, um contínuo, uma constante, porque não sofre influência, né? Não tem influência aqui com a temperatura, com a intensidade luminosa. Então, a gente pode entender o seguinte, ó, da linha vermelha para baixo, bem aqui, ó, essa parte aqui, a planta, ou ser fotossintetizante, ele está se comportando como um, né, simples heterótrofo. Ele está apenas o quê? Consumindo. Então aqui está tendo o quê? Consumo. Aqui a gente pode concluir o seguinte, gente. Nesta parte que eu estou apontando, achurado, que a fotossíntese, né, ela vai ser menor que a respiração. A respiração é maior do que a fotossíntese. Ou, se a gente quiser traduzir para a ecologia, o consumo é maior do que a produção. E aí chega nesse ponto aqui, ó, que a gente chama de PCF. Esse ponto significa ponto de compensação fótico, ou ponto de compensação luminoso, doesn't matter. Nesse ponto, a gente vai igualar o consumo e a produção, né, representada ali pela letra F, ou fotossíntese. Então aqui a gente vai igualar, ó, respiração e fotossíntese vão se igualar, os valores se igualam, ou seja, tudo que a planta está produzindo, ela está consumindo. Pum. Além disso, se a gente passar aqui da taxa de respiração, aí sim, a gente vai ter aqui, ó, um aumento, até aqui mais ou menos, e a gente pode chamar isso aqui, pessoal, ó, de produção. Ou seja, os carboidratos que estão sendo, né, produzidos lá nos cloroplastos, se a gente estiver trabalhando aqui com uma planta, por exemplo, eles podem ser transportados pelo corpo da planta, estocados ou usados como matéria-prima para a produção de outras moléculas orgânicas. Então aqui a gente tem produção maior do que o consumo. Agora a coisa inverte, olha só.
F é maior do que o consumo. Esse é o principal gráfico, pessoal, quando se trata da fotossíntese. É o gráfico que relaciona a respiração ou consumo com a produção ou fotossíntese. Lembrando que esse ponto aqui, ó, onde as duas retas se encontram, né, respiração e fotossíntese, é o ponto de compensação luminosa ou fótica. Aqui, tudo que a planta está produzindo, ela está consumindo. Tudo que o fotossintetizante, pode ser outra forma de vida fotossintetizante, está produzindo, está sendo consumido pela respiração, nas mitocôndrias, tá? Além disso, ó, passou, aí não, aí a produção se torna maior do que o consumo. A gente pode até usar isso aqui para determinar períodos do dia, por exemplo, né? Uma planta comum, não uma planta CAN, outro tipo de planta, uma planta comum, né? Uma planta C3, né, que produz lá 3 carbonos no ciclo de Calvin, que é o pKal. Olha só, uma planta P3. Nessa parte aqui, ó, ela está consumindo mais do que produzindo. Então, provavelmente está no período noturno, não tem luz para fotossíntese. À medida que vai passando, né, o tempo, vai entrando a luz no sistema, vai entrando no período do claro, no período de dia, o que vai acontecendo? Vai aumentando a taxa fotossintética até atingir esse ponto aqui. Ó. O que é esse ponto? Esse ponto é o ponto onde os fotossistemas estão oxidados. Então, a gente já pode até colocar aqui, ó, saturação luminosa. Beleza? A partir desse ponto não dá mais para avançar. A taxa fotossintética permanece constante. Mas passou do PCF, aí você tem uma produção maior do que o consumo. A gente pode dizer que essa parte aqui é a parte do dia, enquanto aqui é noite. Só para vocês terem uma noção que a gente pode associar esse gráfico a períodos do ciclo diário de uma planta. Beleza? Do seu ciclo circadiano. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam, são gráficos, não tenha medo deles. Gráficos são nossos amigos. E a leitura desse gráfico vai te ajudar a responder muitos exercícios sobre fotossíntese, tá? Muitos desses exercícios em vestibulares tradicionais. Só que não tem muita cara do Enem, não, com exceção desse gráfico aqui, ó, que pode ser usado para explorar, por exemplo, o período de atividade de uma planta, né? E também que a gente pode usar para explorar, para dizer quando a planta de fato está produzindo, vai sobrar para um terceiro componente, para um segundo, para um terceiro, para um quarto componente, ou ela está apenas cuidando dela mesma, beleza? Com isso eu me despeço, logo eu volto com mais uma aula show para vocês, dessa playlist sobre fotossíntese. Um forte abraço, fui!